naquela cruz por nós, pagando ali um preço pelos nossos pecados, né, não pode falhar. Ali, o que Jesus fez ali tem o poder de produzir em nós um efeito. E esse efeito da morte de Cristo nas nossas vidas é a salvação. Nós não temos como, né, adquirir essa salvação através das nossas obras. A única forma que nós temos para alcançar a salvação, para alcançar a vida eterna, para ter uma esperança além desta vida, é através da morte de Jesus Cristo, é aceitando esse sacrifício, recebendo Ele em nossas vidas, é que nós vamos ser salvos. É quando eu digo, eu creio que Jesus morreu por mim, que Ele pagou o preço pelos meus pecados. Aí então, naquele momento, através da fé, eu sou salvo. Aleluia. É assim que a salvação vem. Mas lá no capítulo de número 1 da carta de Paulo aos irmãos lá da Galácia, os Gálatas, no capítulo 1, versículo 3 e 4, o texto vai dizer para nós, Paulo vai entrar ali com uma saudação aos irmãos daquela igreja que viviam naquela cidade. Gálatas capítulo 1, 3 e 4. E ele introduz ali a sua saudação dizendo: graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa essa carta fazendo uma saudação àquele povo e falando de uma graça e de uma paz que você só pode receber de Deus e de Jesus Cristo. Em nenhum outro lugar nesse mundo você vai encontrar essa paz que somente Jesus pode dar. O próprio Cristo, ele diz: a minha paz vos dou e não vos a dou como o mundo a dá. Então não há paz nesse mundo. O mundo está em guerra, são conflitos, são aflições, são lutas que o ser humano passa todos os dias. São tantas as dificuldades que pessoas estão tirando as suas vidas, famílias estão sendo destruídas, mas aqueles que encontraram esta graça e esta paz que está em Cristo, porque Cristo, ele é a revelação da graça de Deus. Lá no livro de Timóteo diz: a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Cristo se manifesta, a graça de Deus revelada, trazendo salvação a todos os homens. Aleluia. Pastor, eu preciso ser salvo de quê? Você precisa ser salvo da condenação. Existe uma sentença sobre a tua vida, uma sentença que foi determinada já lá no Velho Testamento, porque lá no Velho Testamento a Bíblia diz que a alma que pecar, esta também morrerá. E ali não está falando da morte física que todos nós vamos passar, mas está falando da morte eterna, a separação eterna de Deus. E quando nós aceitamos Jesus, esta graça se manifesta em nós, aleluia, trazendo salvação, nos salva da condenação, nos salva da eternidade sem Deus. Então Paulo introduz a sua carta, falando sobre esta graça e sobre esta paz, que vem de Deus, e que só Ele pode nos dar. Aleluia. No versículo 4 ele diz: o qual se deu a si mesmo, Jesus se deu, se entregou por nós, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Jesus morre naquela cruz por nossos pecados, Ele se entrega. Éramos nós que teríamos que morrer, a condenação era nossa, mas Jesus vem e se coloca no nosso lugar, Ele assume o nosso lugar na cruz. Então Paulo diz: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau. Jesus veio se entregar por nós, para nos dar livramento, porque vivemos num momento mau, num momento difícil da humanidade. Nós olhamos para o lado, não vemos mais amor, não vemos mais, as famílias sendo destruídas. Olhamos para o lado e vivemos sem esperança diante das notícias, das catástrofes que têm se apresentado. E Jesus, ele veio trazer esse livramento, nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Então veja que toda a lei das ordenanças que existiam no Velho Testamento, dos sacrifícios que eram levados ao templo, dos cordeiros que eram mortos para livrar o homem do pecado, toda a lei se cumpre em Cristo.
do mundo. João Batista disse isso no dia em que batizou Jesus. Quando Jesus vem se aproximando do Rio Jordão e João contempla Jesus, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é esse Cordeiro que veio morrer em nosso lugar. Então toda essa lei se cumpre em Cristo, para que hoje possamos viver pela graça. Paulo diz: o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E eu vejo aqui pessoas que creem, aleluia, e que hoje são justificadas pelo sangue do Cordeiro, são justificadas por aquele sacrifício que Jesus realizou na cruz, aleluia. Se tu crer, como disse o irmão, verá a glória de Deus. No capítulo 2, no versículo 20, Paulo ele compartilha conosco a sua própria experiência pessoal. No capítulo 2, no versículo 20. Aleluia, Jesus. Capítulo 2, versículo 20, Paulo vem dizendo assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Coisa boa para dizer isso. E nós também podemos dizer isso hoje, né? Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa deve ser a vida do cristão, aquele que, né, que se diz cristão, aquele que diz que acredita em Jesus Cristo, aquele que diz que já entregou a sua vida a Jesus Cristo e o recebeu como único e suficiente Salvador. Ele pode também dizer como Paulo: estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluias. Coisa tremenda isso, saber que Cristo vive em mim, que hoje Ele se manifesta através da minha vida e da tua vida, que Ele fala através dos meus lábios, que Ele toca através das minhas mãos, Ele abraça com os meus braços e anda com os meus pés. Cristo vive em mim. E aí Paulo diz: e a vida que agora vivo na carne, viva na fé do Filho de Deus. É preciso crer. Aleluia. Vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Jesus se entregou. Aleluia. Ele não foi obrigado, não foi mal, ele não veio cumprir uma obrigação. O Pai não falou: Jesus, você tem que morrer. Jesus se apresentou, e no ato de amor ele se entrega por mim e por você naquela. Aleluia. A Bíblia diz que ele me amou primeiro. Aleluia. Eu nem conhecia o seu amor, eu não sabia o que era o amor de Cristo, mas Ele já tinha me amado no dia em que Ele morreu naquela cruz. No dia em que Ele morreu naquela cruz, Ele já contemplava você sentado no banco dessa igreja, Ele já contemplava a tua vida, Ele já contemplava a obra que Ele ia realizar na tua família, naquele dia da sua morte na cruz. Aleluia. E graças a Deus por isso, porque quando Cristo foi crucificado por nós, não apenas os nossos pecados foram colocados sobre Ele, como diz lá em Isaías, né, 53, Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, Ele levou sobre si naquela cruz. Mas não somente os nossos pecados, as nossas dores foram colocadas sobre Cristo, sobre Ele também foi colocado o nosso velho homem, e ali o nosso velho homem, a velha criatura, o mentiroso, o adúltero, o beberrão, né? Aquele que não acreditava, foi crucificado com Cristo naquela cruz. Aleluia. E hoje o que nós estamos vivendo é a vida nova que Cristo veio nos oferecer. Podemos dizer que estamos vivendo em novidade de vida. Aleluia. Porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, né, ele é uma nova criatura, e eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Tudo se fez novo na sua vida. Você tem vivido essa nova vida. Louvado seja Deus. A Bíblia é real, a Bíblia promete, a Bíblia fala, e a Bíblia se cumpre na minha vida. Eu vivo o que a Bíblia diz que eu sou hoje. Isso é maravilhoso. Lá em Gálatas capítulo
Gálatas 5, 24. Nesse ano da santificação, essa palavra se torna mais importante para a nossa vida, porque Paulo diz aqui no versículo 24 que os que são de Cristo, nós somos de Cristo, amém? Os que são de Cristo crucificaram a carne. Crucificar a carne é negar a carne. Crucificar a carne é dizer não para as vontades da carne. Crucificar a carne é não dar vazão aos desejos da carne. Aleluia, glória a Deus. E Paulo diz que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e com os seus desejos ou as suas concupiscências. Amém? Os que são de Cristo. Os que não são, não. Os que não são vão continuar dando vazão. Os que não são vão continuar vivendo nas paixões da carne, nos desejos da carne, e vão continuar sofrendo as consequências desse engano, né? Porque quando nós vivemos sem Cristo, achamos que podemos fazer todas as coisas. Tem uma frase agora no mundo aí que diz assim: meu corpo, minhas regras. Meu corpo, templo do Espírito Santo. Amém? Você pode dizer isso comigo? Templo do Espírito Santo. Aleluia. Meu corpo é isso, é templo do Espírito Santo. E as regras que agem aqui são essas regras aqui, ó, da palavra de Deus. Meu corpo, templo do Espírito Santo. A Bíblia diz isso. E eu vivo o que a Bíblia diz que eu sou. Aleluia. Então, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e as suas concupiscências, ou os seus desejos. Que coisa maravilhosa entender isso, para não ser enganado pelo diabo. Os méritos desta obra que está sendo realizada em nós e através de nós, estes méritos são de Cristo e não nossos. Quando nós entendemos isso, nós não nos gloriamos em nós mesmos. Não há glória naquilo que eu faço, a glória é de Deus. Glória para mim não, amém? Não há glória para mim estar aqui sempre com vocês, orando, ensinando, batalhando, fazendo a obra. Não há glória para mim, mas a glória é de Deus. Quando nós entendemos que os méritos são do Senhor, nós entendemos também que a glória é só dele. Amém, amados? Aí em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 30 e 31, fala, né, desta obra perfeita de Jesus Cristo nas nossas vidas. Capítulo 1, versículo 30. E diz assim: mas vós sois dele, de Deus, ele está dizendo, em Jesus Cristo, o qual nos foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. 31. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Ele é tudo. Se nós, em algum momento, nós somos santos, é porque somos santificados por Ele. Se em algum momento somos justificados, é porque Ele nos justificou. Ele se tornou justiça por nós. Se em algum momento temos sabedoria, é porque isso vem dele. Ele se fez sabedoria por nós. Aleluia. E como Ele hoje está em nós, porque nós somos o templo, somos a morada, isso aqui não. Isso aqui são paredes. Nós saímos daqui, isso fica vazio. Mas quando nós saímos daqui, Cristo sai conosco. Quando vamos para a nossa casa, Cristo vai conosco. Quando deitamos na nossa cama, Ele se deita conosco. Quando nós levantamos, no outro dia Ele se levanta conosco. Aleluia. Cristo em nós, nós em Cristo, tudo para a glória de Deus. Então, quando Ele se faz justiça, Ele se faz sabedoria, Ele se faz santificação e redenção, e Ele vem habitar em mim, Ele traz tudo isso para a minha vida. E aí Deus olha para mim e vê Cristo na minha vida e fala: esse homem, apesar de falho, ele é santo, porque meu filho está nele. Ele foi justificado, porque meu filho está nele, faz morada nele. Ele tem sabedoria, porque o meu filho habita nele. Aleluia. Somos nós, templo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Sabedoria, justiça, santificação
santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Não há glória no que eu faço para mim. Tudo que eu faço é para Deus. E toda a glória, toda a honra, todo louvor sejam dados a Ele. Aleluia. Se não desejamos mais pecar e viver uma vida santa, precisamos deixar Cristo viver em nós. É nós que temos que deixar. Cristo não arromba portas. Cristo não entra na vida de quem não quer. Cristo espera o teu convite. Quando você diz eu quero, eu aceito, eu recebo, e aí então Ele vem e habita na sua vida. Então nós precisamos deixar Cristo viver em nós. Precisamos viver o tempo todo pela vida de Deus. Há uma vida de Deus para ser vivida. A vida que nós vivíamos antes era uma vida, que nos levava para a morte. Mas a vida que Deus nos propõe hoje é uma vida que nos propõe a vida eterna, a salvação. A vida que nós vivíamos antes era uma vida de condenação. Estávamos na contramão de Deus. O mundo está na contramão de Deus. As ideias, os ideais, os pensamentos, as intenções do homem sem Deus são coisas que levam ele para longe de Deus. Mas quando Cristo vem habitar em mim e eu posso viver essa vida de Deus, as minhas ideias, as minhas intenções, tudo na minha vida me leva para Deus, me aproxima de Deus. E nós precisamos viver essa vida. Lá em Gálatas 5:25, Gálatas capítulo 5, versículo de número 25. Aleluia. Aleluia. Acho que é essa aqui, né? Não, essa caixa é cheia. É aquela caixa lá. O inimigo está furioso, pastor. O inimigo está furioso. Essa aqui. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, amados, nós precisamos viver essa vida que Deus propôs para nós. Então, o texto do capítulo 5, no versículo 25 diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É preciso viver, é preciso andar com o Espírito, Nós não temos como a gente ser templo de Deus e templo do Espírito Santo somente aqui na igreja. Nós temos que viver isso. É uma vida no Espírito, É andar no Espírito todos os dias. Amém? Nós precisamos entender. Paulo, ele conhecia essa dificuldade que nós nos deparamos em nossa vida cristã todos os dias. Nós sabemos, quando eu falo assim, muita gente fala, mas é difícil, pastor. E não é fácil mesmo. Paulo, ele entendia bem isso. O próprio apóstolo que escreveu essa carta aos Gálatas, ele escreveu também aos Romanos, no capítulo de número 7, versículos de 18 a 24. E ele fala dessa dificuldade de viver no Espírito, de andar no Espírito. Romanos capítulo 7, de 18 a 24. Paulo tinha total consciência da dificuldade. Capítulo 7, de 18 a 24. E o texto vai dizer assim para nós. Vê se não é isso também que você vive. Paulo sabia o que se passa na sua vida. Ele diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Nós também sabemos disso. A nossa carne sempre nos leva para o pecado. Os desejos da nossa carne, as paixões da nossa carne nos levam para o pecado. E Paulo estava dizendo isso. Não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Quantas vezes você quer fazer o bem, mas não consegue? Você quer acertar e acaba errando. Paulo, ele vivia esse conflito que nós vivemos no dia a dia. E ele diz:
porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Que coisa, né? Quantas vezes a gente sabe, a gente tem consciência do que é certo e do que é errado. A gente tem consciência do que é bom e do que não é. Mas muitas vezes, querendo fazer o bem, a gente faz o mal. E diz no versículo 20: ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então uma lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, porque existe um homem interior. Existe algo dentro de nós que aponta para Deus. Nós somos criação de Deus. Existe um Espírito em nós que foi soprado na nossa vida pelo Deus, o Espírito de Deus, que nos dá vida, né? Então existe um homem interior que diz assim, que tem prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. E aí Paulo diz naquele momento, talvez você também já tenha dito isso muitas vezes: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo estava vivendo um conflito, como nós às vezes também vivemos. Paulo estava falando: o que eu vou fazer? Eu quero acertar e erro, eu quero fazer o bem e não faço. Mas, por outro lado, dentro de todo esse conflito da alma humana, dos sentimentos, das emoções que nós vivemos, no capítulo 8, no versículo 1, né, da carta de Paulo aos Romanos, Paulo afirma que, capítulo 8, versículo 1, portanto agora, mesmo eu tendo toda essa dificuldade, mesmo eu passando por todos esses conflitos na minha carne, Paulo afirma: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, se eu sei que a minha carne me leva para o pecado, eu não posso mais andar segundo a carne. Eu tenho que buscar viver segundo o Espírito. E nessa luta, nesse conflito, vai vencer aquele que eu alimentar melhor. Se eu der à minha carne tudo que ela quer, o meu espírito vai perder. Mas se eu alimentar o meu espírito com as coisas de Deus, com a palavra, com a oração, com a comunhão, com a frequência dos cultos, se eu me alimentar das coisas de Deus, né, eu vou conseguir vencer essa carne, eu vou conseguir vencer essas paixões. Amém, queridos? Porque não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se eu viver segundo a carne, se eu me manter nesse caminho, na obra das paixões da carne, a condenação virá sobre mim. Mas se eu me voltar para Deus, para as coisas de Deus, e eu andar segundo o Espírito de Deus que em mim habita, né, sobre mim não haverá nenhuma condenação. Aleluia. Então, por que não há mais condenação? E Paulo diz ali no capítulo 8, no versículo 1: não há mais condenação, não quer dizer que eu não erro mais, não quer dizer que eu não peco mais, porque como Paulo viveu aquele conflito, eu também vivo e vocês também vivem, e às vezes nós pecamos, e às vezes nós erramos, mas não há mais condenação, porque hoje nós podemos nos arrepender e podemos confessar os nossos pecados a Deus e aplicar o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Lá em 1 João, no capítulo 1, versículo de 5 a 10, primeira carta de João, lá pertinho de Apocalipse, se você quiser acompanhar com a sua Bíblia, também no telão vai colocar, capítulo 5, 1 João capítulo 5, capítulo 1, perdão, 1 João capítulo 5, capítulo 1, de 5 a 10. Primeira carta de João, capítulo 1. Louvado seja Deus. Diz assim o texto: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma.
Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Né, irmãos? Muita gente aí não praticando a verdade e se tornando mentiroso diante de Deus, porque diz que tem comunhão com Deus, mas anda nas trevas. Então, quando nós dissemos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aí diz o 7: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus. Se nós andarmos Aleluia. na luz, como Ele na luz está, o sangue de Jesus derramado naquela cruz, ele é eficaz, né? Ele é infalível para te purificar de todo o pecado e de toda a injustiça. E aí ele diz no 8: se dissermos que não temos pecado, parece uma contradição, né, irmãos? Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Porém, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, é aí que o diabo perde. Amém? É aí que o diabo perde, porque hoje ele não tem mais poder sobre a tua vida, porque você pode até errar em alguma situação, mas se você confessar de coração, se você se chegar a Deus, diz ali, se confessarmos os nossos pecados, no 9, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. Ele é fiel, Ele é justo para te perdoar nesta noite. Basta você confessar, basta você se achegar a Ele em oração e dizer: Senhor, eu pequei sim, eu errei sim, eu fiz o que era mal aos teus olhos, mas Senhor, me perdoa, porque eu não quero mais. Aleluia. Deus vai te perdoar, porque o sangue de Jesus é poderoso para isso. No versículo 10 ele diz: se dissermos que não pecamos, fazemos-o mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Eu costumo dizer que nós somos santos e imperfeitos, somos santificados por Cristo, mas existe ainda imperfeição em nós por causa dessa carne onde nós estamos. Amém? Por isso às vezes nós ainda pecamos, por isso às vezes nós ainda erramos. Amém? Mas por isso também nós nos arrependemos. Existiu um homem na Bíblia que pecou muitas vezes. Esse homem foi Davi. Esse homem, ele cometeu adultério, ele matou pessoas, ele fez coisas terríveis. Mas a Bíblia diz que aquele homem, ele era um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Ele era um homem que se arrependia de verdade. Aleluia. Ele se arrependia de verdade. Não importa o quanto você já pecou, o importante é o quanto você está disposto a se arrepender nessa noite. O quanto você está disposto a se arrepender, isso que importa para Deus. Senhor, eu não quero mais essa vida, eu não quero mais. Aleluia. Então, né, o texto diz também no capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Dizer que se dissermos que não temos pecado, fazemos Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós, não é uma liberdade para pecar, irmãos. Quero te dizer isso nessa noite. Deus não está te dando aqui um aval para falar: não pode pecar, está tudo bem. Não é isso. Amém, irmão? O pecado não faz mais parte da vida daquele que nasceu de novo. O pecado na nossa vida, ele é um acidente. Ele acontece por acaso, porque, como eu disse, nós somos carne. Então ele diz no capítulo 2: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ele não está dizendo que você pode pecar. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Amém? Se alguém pecou, você tem um advogado para te defender diante do Pai. Amém? Jesus Cristo o justo. E diz o versículo 2: e Ele é a propiciação, o sacrifício pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas pelos pecados de todo o mundo. Jesus morreu pelo pecado de todos nós. Quando nós o recebemos, aleluia, quando nós o aceitamos, né, tudo que Ele fez lá na cruz veio também para a nossa vida, toda aquela obra que Ele realizou. E aí, como disse, nós vimos lá em Coríntios,
ele se torna sabedoria, redenção, justiça e santificação para nós. Jesus se tornou para mim aquilo que Deus espera de mim. E hoje eu nele, eu posso ser tudo isso que Deus espera da minha vida. Louvado seja Deus. Entendemos que o pecado ainda pode se manifestar, como vimos aqui na nossa vida. Mas entendemos também que isso tem consequências. Amém, irmãos? Diz aqui que se dissermos que não temos pecados, fazemos tempo mentiroso. Entendemos que o pecado ele pode se manifestar, mas todo pecado ele tem consequências. Tem consequências. Lá em Paulo fala aos Romanos, no capítulo 8, versículos 5 e 6, Paulo fala assim, quer ver? Paulo fala lá aos Romanos, no capítulo 8, versículos 5 e 6, ele falando dessas consequências que o pecado vai gerar. Então, quando você se dispuser a pecar, lembre que isso vai trazer consequências. Consequências que você vai ter que colher. Eu não vou colher as consequências do seu pecado. Você vai ter que colhê-las sozinho. Porque hoje você tem consciência que o pecado traz consequências sobre a sua vida. Capítulo 7, capítulo 8, versículos 5 e 6. Não é isso que eu falei? Capítulo 8, 5 e 6. Depois de 13 e 14. 5 e 6. Diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Quando eu me inclino para as coisas da carne, e as coisas da carne são o pecado, paixões da carne, desejos da carne, isso aí gera morte na minha vida. Isso gera consequências: morte, destruição, separação, não é isso? Mas quando eu me inclino para o Espírito, isso gera na minha vida, em mim, vida e paz. Amém? Quantos querem ter paz? Todos nós queremos. Quantos querem ter paz? Mas a paz você não pode comprar no supermercado. Você tem que se inclinar para as coisas do Espírito. Amém? Você tem que se deixar levar pelas coisas do Espírito. E no versículo 13 e 14 também ele diz: porque, versículo 13 e 14, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Por quem você tem sido guiado? Pelo Espírito de Deus ou pelo Espírito que opera nesse mundo, o Espírito das trevas? Quem está guiando a tua vida? Para onde esse Espírito tem te levado? Para Deus ou para longe dele? Amém? Paulo ele é bem claro aqui: os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então eu posso levantar minha mão hoje e dizer: Pai, obrigado, porque eu tenho sido guiado pelo teu Espírito. Aleluia. Embora nós tenhamos alguma dificuldade em relação ao velho homem, isso não é motivo para nós desanimarmos e nós nos isolarmos. Quando nós pecamos e nós nos isolamos, nós estamos perdendo a chance de ser curados e de ser tratados. Tem pessoas que estão na igreja, estão bem, de repente comete um pecado, comete um deslize e não vem mais na igreja, se afasta dos irmãos, e isso não deve ser assim. Quando nós pecamos é que nós devemos nos aproximar de Deus, da igreja de Deus, da igreja do Senhor Jesus Cristo, que somos nós. Nós devemos nos aproximar. Nós não devemos deixar que as nossas falhas, que os nossos pecados que às vezes acontecem, nos afaste de Deus. Não, isso deve fazer com que a gente corra para Deus, com que a gente se aproxime mais dele, em arrependimento, para sermos tratados e curados, e para sermos perdoados dos nossos pecados, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Qual pecado? Todo pecado. Todo pecado, todo pecado. Amém? Lá na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo de 12 a 14, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 3, versículo de 12 a 14, é um texto que eu gosto muito,
né, para aqueles que estão em Cristo, no capítulo 3, versículo 13, 12 a 14, Paulo vai dizendo assim aos irmãos que moravam lá na cidade de Filipos, aquela igreja que ele plantou. Ele diz assim para eles: olha, não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo o que fui também preso por Jesus Cristo. Paulo, ele estava vivendo toda essa situação que nós estamos vivendo. Paulo estava dizendo: eu não alcancei ainda, eu ainda não cheguei lá, mas eu não vou ficar parado, eu vou prosseguir. Paulo diz: eu vou prosseguir, né? Prossigo para alcançar, né, aquilo para o que também já fui preso por Jesus Cristo. Ele prossegue para o alvo. Paulo tinha isso. E aí ele diz no versículo 13: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Eu também não julgo, eu ainda não cheguei lá. Paulo estava dizendo isso. Mas ele diz assim: mas uma coisa faço, e isso você também tem que fazer. Paulo diz: uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, esquecendo do passado, deixa o teu passado para trás, deixa os teus erros para trás, né? O diabo não pode mais te acusar daquilo que ficou para trás, porque o sangue já veio sobre a tua vida, o perdão de Deus já veio sobre a tua vida. Tu era, mas tu não é mais. Tu fazia daquele jeito, mas tu não faz mais. Então hoje o diabo não pode mais te acusar. E Paulo estava dizendo: olha, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para a questão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deixa o passado para trás, apaga. Não quero mais isso na minha vida. Mas antigamente tu era bravo, mas agora eu sou moço. Mas antigamente você brigava com os outros, mas agora eu não brigo mais. Antigamente tu traía tua esposa, mas agora eu sou um marido fiel. É assim, irmãos, deixando o passado para trás. A gente não pode estar trazendo o passado mais. Não pode mais deixar o passado vir para o presente, porque nós temos que viver olhando para frente. Viveu hoje, passado para trás, presente, eis-me aqui, futuro me aguarde, porque eu estou vindo para você. Amém? E o que me aguarda é a vida eterna em Cristo Jesus. O que me aguarda são as moradas que foram preparadas pelo meu Senhor lá no céu. Passado para trás, presente, eis-me aqui. Vou me arrepender hoje, vou me consertar hoje, vou viver hoje a nova vida que Cristo tem para mim. Vou viver agora as vitórias que Ele preparou para mim. As derrotas do passado vão ficar para trás e eu vou seguir em frente para o alvo, pelo prêmio que está esperando para mim. Há algo maior esperando para nós lá no céu, algo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e nem se passou pela mente do homem. É o que está preparado para nós. Glória a Deus. Pode dar uma salva. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Maravilhosa é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor vem e nos enriquece, nos fortalece, nos edifica. Então, meus irmãos, né, se caímos, vamos nos arrepender agora. Vamos confessar os nossos pecados. Vamos aplicar o sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas. Vamos nos purificar nesta noite. Há um caminho, né, de santidade para ser trilhado. Esse caminho é para você, não é para ninguém que não está aqui. O caminho da santidade é para mim e para você. A palavra do Senhor na primeira carta de Pedro, no versículo 16, diz: sede santo porque eu sou santo. Amém? O caminho da santidade não é para ninguém melhor que você, não, é para você. Deus te chamou para isso. Deus falou para você: seja santo, meu filho, porque eu sou santo. O caminho da santidade não é para ninguém que, né, vive escondido dentro de uma caverna, né, e que faz meditação. Não. O caminho da santidade é para mim e para você. Caiu, se levanta. Salmo 37, versículo 24, coloca para mim. Caiu, se levanta. Olha a promessa de Deus para você.
Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustenta com a sua mão. A mão de Deus está estendida para você hoje. Não sei se você caiu, mas Ele está te chamando hoje para levantar. Amém? Está te chamando hoje para levantar. Vamos nos colocar de pé, o ministério de louvor. Se prepare. Aleluia. Deus está te chamando hoje para levantar. Se você quer sair dessa posição que você está hoje, se você quer deixar essa vida de quedas e andar de pé na presença de Deus, entregar a sua vida a Jesus Cristo, recebê-lo como único e suficiente Salvador. Se você está desviado, caiu, mas quer se consertar com Ele hoje, hoje é o teu dia, chegou a tua hora. Amém? Enquanto nós cantamos esse hino, você vem aqui para frente, nós vamos orar com você. Aleluia. Olha, o sangue do Cordeiro vai ser derramado sobre a tua vida. Aleluia. Se cair, não ficará caído, porque o Senhor o sustenta com as suas mãos. É isso aí, vamos lá. Aleluia. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Aleluia. Deus está aqui para fazer um concerto com você nesta noite, para fazer uma aliança contigo, uma aliança eterna, baseada no sangue de Cristo que foi derramado naquela cruz, uma aliança perpétua que não vai terminar nunca mais. Mas você tem que entender, aleluia, que você precisa confessar os teus pecados, que você precisa se arrepender dos seus pecados e entregar a tua vida a Jesus Cristo. Hoje é